Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de setembro. Hoje é quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O mês de setembro é um mês todo dedicado à Palavra de Deus. Te convido a procurar ter um pouquinho mais de intimidade com a Palavra de Deus. Procure ler algum dos evangelhos. Procure ler, enfim, algum dos livros do Novo Testamento para que possas conhecer mais a Deus e, conhecendo-o, amá-lo cada vez mais. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo, sobretudo no Evangelho de hoje, esta exigência para o seguimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está caminhando com os seus discípulos, Ele está caminhando, já está praticamente com a firme decisão de ir para Jerusalém, e alguns na estrada começam a perguntar, a dizer ao Senhor. O primeiro diz: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus coloca diante dele as exigências do seguimento, as dificuldades, as contrariedades. As raposas têm toca, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, essa exigência de que não haverá lugar, de que não haverá uma moradia fixa, mas que sempre estará em itinerário constante. Depois, amados irmãos e irmãs, Jesus chega para outro e diz: Segue-me. Então ele convida ao seguimento. Mas este diz: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Olha, a palavra que Jesus diz logo em seguida parece uma palavra muito dura. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Seria o Senhor contra aquilo que é a própria lei? Aonde ficaria aqui o mandamento honrar pai, mãe? O que Jesus está dizendo a este? Diante do chamado
diante do convite. Às vezes ficamos colocando diante do Senhor desculpas, empecilhos. O Senhor conhece os corações. Certamente este rapaz iria e não voltaria mais. Por isso Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Em que sentido isso pode ser entendido? Deixe que aqueles que não têm fé continuem nesse caminho sem fé, poderíamos assim dizer. Jesus não está, em hipótese alguma, dizendo que não pode ou não se deve ter o devido respeito aos seus pais. O que está em questão é qual é o grau de comprometimento, qual é o grau de adesão, o que eu sou capaz, o que eu estou capaz de deixar de lado para seguir o Senhor. Nós temos então 3, o último diz: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Mais uma vez, esta questão, certamente, esta palavra nos coloca diante de uma exigência grande, porque a resposta de Jesus coloca para nós: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Esta característica de ir despedir-se dos familiares. No contexto de Jesus, o vínculo familiar estava envolvido por o que nós chamamos de clãs ou consanguinidade. Era muito comum, então, o jovem se associar à sua família e ir crescendo em reconhecimento diante da própria família e da sociedade. O que Jesus está dizendo: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ele não está ferindo o direito deste de ir até a sua família, de se despedir. Seria incompreensível isto. Hoje em dia, sobretudo, quem deixa pai, mãe, irmãos e irmãs para seguir o Senhor tem todo o direito de se despedir. Mas o que está em questão? Deixe de lado as honras, as seguranças, tudo aquilo que, de certa maneira, dá esta característica de segurança. O Senhor nos convida a sermos totalmente livres, livres para segui-lo, livres para testemunhá-lo, livres, enfim, para dar a vida por amor ao Senhor. Portanto, viver este caminho de total despojamento, sem esperar um lugar para reclinar a cabeça. Segundo, ter uma fé viva, capaz de ir ao encontro do Senhor, de deixar aquilo que é passado, aquilo que é realidades muitas vezes que marcaram a nossa vida, que nos levavam a um caminho de separação para com o amor de Deus, deixar o pecado de lado. Por fim, deixe de lado também as suas seguranças. Deixe de lado aquilo que te deixa seguro, tranquilo, e confie inteiramente em Deus. Este Evangelho de hoje, então, nos convida, amados irmãos e irmãs, a esta total entrega ao Senhor, a este despojamento, a esta confiança no Deus da vida. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos conceda a graça do seu amor, que nos conceda a graça de vivermos verdadeiramente unidos a Ele e nele, então, honrar verdadeiramente pai e mãe, viver verdadeiramente o sentido de família. Que a palavra de Deus nos oriente, nos encaminhe e que possamos dizer como o salmista: chegue a minha oração até vossa presença, que a nossa oração alcance os céus e chegue à presença do Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.